A história está aqui hoje no Velho Cairo, onde nós vamos encontrar antigas igrejas coptas. Vamos lá! Localizada ao sul da área moderna da cidade, o Velho Cairo é a zona mais antiga do Cairo, uma área caótica e desordenada que conserva o seu encanto como se o tempo não tivesse passado. O Cairo Antigo é também conhecido como Velho Cairo ou Cairo Histórico. Essa região da cidade é conhecida por suas ruas estreitas, antigas mesquitas e arquitetura histórica, refletindo a rica diversidade religiosa e cultural da região. É um importante ponto turístico do Egito. No Velho Cairo, além das mesquitas, há também igrejas coptas importantes. A comunidade copta no Egito tem uma longa história e o Velho Cairo é um local significativo para os cristãos coptas. A parte antiga da cidade é relativamente pequena se a compararmos com a extensão total do Cairo, mas é uma área cheia de história que foi incluída na lista de lugares declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1979. Esse é meu amigo Nota, daqui do Egito, e ele vai falar um pouquinho sobre o suco mais famoso do Egito que ele está me oferecendo. ده احلى مشروب عندنا يا جماعه في مصر. ده مشروب مشهور جدا واسمه الخروب، والناس دول ضيوف عندنا من البرازيل جايين ينوروا مصر عندنا، فكانوا لازم يزوروا المشاريب المشهوره بتاعتنا، وان شاء الله يكونوا اتبسطوا عندنا في مصر القديمه وفي القاهره، واتمنى ما تبقاش اخر مره. ويلكم ان كايرو. الله يعافيكي. Vamos ver se é gostoso mesmo. Gente, pra mim é muito doce. Ele disse que não é doce, mas para mim é muito doce. Mas valeu. Querem? O Cairo Histórico é a antiga cidade islâmica da capital egípcia da era medieval. Entre a área urbana moderna do Cairo, encontra-se uma das cidades islâmicas mais antigas do mundo, com suas famosas mesquitas, madraças e fontes. Fundado no século X, transformou-se no novo centro do mundo islâmico, alcançando sua idade dourada no século XIV. Agora o meu amigo está me oferecendo essa fruta que só dá no Egito. Mas eu vou perguntar o nome. Pode também? دي احلى فاكهه بتيجي عندنا في مصر شهر في السنه، اسمها التين الشوكي. دي فروت عندكم موجوده في البرازيل بس عندنا اكتر في مصر. Pode ser. Vamos ver, vamos ver. Põe ela bem aqui pertinho, Lélia. Sabe que a fruta é docinha, mas eu ainda não descobri o nome. O Cairo Antigo é uma área histórica que inclui o local de uma fortaleza da era romana, o assentamento cristão do Cairo Copta e o assentamento da era muçulmana de Fustat, que antecede a fundação do Cairo propriamente dito em 969 d.C. Esse aqui é o cemitério cristão, porque não são enterrados cristãos junto com muçulmanos. Então nós temos a parte separada deles. Cairo Copta é uma parte do Velho Cairo que engloba a Fortaleza de Babilônia, o Museu Copta, a Igreja Suspensa, a Igreja de São Jorge e muitas outras igrejas coptas, assim como sítios históricos. O Cairo Copta foi uma fortaleza do cristianismo no Egito até a época islâmica, apesar da grande maioria das igrejas em Cairo Copta terem sido construídas após a conquista muçulmana do Egito. Acredita-se que a Sagrada Família visitou esta área, estabelecendo-se no local da Igreja dos Santos Sérgio e Baco. Entre os mais de 800 monumentos que abriga, encontra-se a Mesquita de Al-Azhar, fundada em 970 e é considerada a universidade mais antiga do mundo. Destacam-se também a Mesquita de Ibn Tulun, que data do século IX e é uma das maiores do mundo, o mausoléu de Imam Shafita, o maior túmulo islâmico do Egito, onde um dos santos islâmicos mais importantes foi enterrado, e a Cidadela, uma fortaleza medieval que foi o centro do poder egípcio durante 700 anos. Esta é a igreja de São Jorge e nós vamos lá conhecer. Ela tem uma estrutura assim espetacular. Vamos lá. A igreja de São Jorge é uma igreja ortodoxa grega dentro da fortaleza da Babilônia no Cairo Copta. Faz parte do Santo Mosteiro Patriarcal de São Jorge, sob o Patriarcado Ortodoxo grego de Alexandria e toda a África. A igreja remonta ao século X ou antes. A estrutura atual foi reconstruída após um incêndio em 1904, com a construção concluída em 1909. A igreja de São Jorge tem forma circular e é sustentada por 8 colunas internas. Seu design é arquitetonicamente comparável à Basílica de São Vítalo em Ravenna. A igreja já foi cercada por um antigo muro que se estendia por meio quilômetro quadrado, embora a maior parte dele tenha sido perdida. Em 1998, o governo grego financiou a reconstrução do muro com 2 entradas principais, uma que levava à residência do ergúmeno e a outra ao cemitério grego no local.
O mosteiro abriga várias características significativas. A residência oficial do Patriarca de Alexandria está localizada dentro do terreno do mosteiro. Ao lado da igreja fica o Museu do Patriarcado Ortodoxo Grego de Alexandria, que contém ícones e relíquias eclesiásticas. Dentro da igreja há um nilômetro, um antigo instrumento para medir os níveis de água do rio Nilo, posicionado no centro do chão. Abaixo da igreja, no primeiro nível da estrutura da fortaleza, encontram-se capelas e os túmulos dos antigos patriarcas de Alexandria. Essas áreas estão atualmente fechadas ao público. Acredita-se tradicionalmente que uma capela anexa à igreja marca o local de uma caverna onde a Sagrada Família teria buscado refúgio durante sua fuga para o Egito. Embora o mosteiro copta seja mencionado já no século X, as referências ao mosteiro ortodoxo grego começam no século XV. Na década de 1550, o viajante russo Vassili Pozniakov visitou o mosteiro e descreveu o ícone milagroso de São Jorge localizado atrás de grades de bronze, reverenciado por curas e milagres. A fortaleza de Babilônia foi uma cidade-fortaleza ou castelo situado no delta do Nilo, no Egito, numa área que então era chamada Babilônia e que atualmente é conhecida como Cairo Copta, uma parte do Velho Cairo. Era construída por um conjunto de bastiões ligados por uma muralha de tijolo. A área fazia parte do nome de Heliópolis, na margem direita do Nilo, em frente à ilha de Roda, perto do canal faraônico, também chamado canal de Heliópolis, de Ptolomeu ou de Trajano, que ligava o Nilo ao Mar Vermelho na fronteira entre o Baixo e o Médio Egito. O local era de grande importância estratégica, pois permitia o controle de todo o tráfego no Nilo e eram cobradas portagens às embarcações que passavam no rio. Os romanos construíram uma nova fortaleza com a típica alvenaria em bandas brancas e vermelhas mais perto do rio. Atualmente, o recinto da fortaleza encontra-se o Museu Copta, um convento e várias igrejas, nomeadamente a Igreja de São Jorge e a Igreja Suspensa. Babilônia era o nome original da cidade principal da Mesopotâmia, mas segundo outra hipótese, o nome pode estar ligado à antiga casa do Nilo de Heliópolis, o santuário da divindade Hapi, a personificação das águas do Nilo em Heliópolis. De acordo com a tradição, o primeiro forte foi construído pelos persas no século VI a.C., mas neste tempo situava-se nos penhascos perto do rio. Quando os romanos tomaram posse do Egito, reconhecendo a sua importância estratégica no Nilo, usaram o forte durante algum tempo, mas devido aos problemas de abastecimento de água no reinado de Trajano, a fortaleza foi transferida para sua localização atual, mais perto do rio. Durante a invasão árabe do Egito, no século VII, a fortaleza foi cercada durante cerca de 7 meses antes de ser tomada em 9 de abril de 641 pelo general árabe Amr ibn. A seguir a tomada da fortaleza, Amr fundou a cidade de Fostate, cujo centro era, segundo a tradição, o local da sua tenda. A fortaleza foi integrada na nova cidade. Durante o primeiro século da existência de Fostate, a fortaleza continuou a ser chamada Babilônia e nos documentos da época tanto se usava Fostate como Babilônia. Depois passou a ser chamada Fortaleza da Vela, nome que ainda é usado atualmente. O recinto da Fortaleza da Babilônia cedo se tornou um enclave cristão e judeu. A maior parte das velhas igrejas coptas situa-se nas ruínas da fortaleza, entre as quais se destaca a Igreja Suspensa, construída no século V sobre o pórtico sul, de onde lhe vem o nome de Suspensa, e a de São Jorge, construída por cima de uma das torres da parte norte. A fortaleza da Babilônia foi uma cidadela construída pelos romanos e sua origem é contestada por historiadores coptas. Alguns datam sua origem no século XIX a.C., depois que o faraó Sesostris derrotou os babilônios e levou os prisioneiros do Egito como escravos. Os prisioneiros se rebelaram, construindo uma fortaleza ao redor de sua casa, que ficou conhecida como Babilônia. Outros acreditam que a fortaleza foi construída no final do século VI a.C. por Nabucodonosor, rei da Babilônia, após conquistar o Egito. Agora nós vamos ver um pouco da Igreja Suspensa, que tem o nome de Santa Maria. A Igreja Ortodoxa Copta de Santa Virgem Maria, também conhecida como Igreja Suspensa, é uma das igrejas mais antigas do Egito, que data do século III e pertence à Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria. A igreja é acessada por 29 degraus. Os primeiros viajantes ao Cairo a apelidaram de Igreja da Escadaria. A superfície do terreno subiu cerca de 6 metros desde o período romano, então a torre romana está quase toda enterrada abaixo do solo, reduzindo o impacto visual da posição elevada da igreja. A entrada pela rua é feita por portões de ferro sob o arco pontiagudo de pedra. A fachada do século XIX, com torres sineiras gêmeas, é então vista além de um pátio estreito decorado com desenhos bíblicos da arte moderna. Subindo os degraus e passando pela entrada, há outro pequeno pátio que leva ao pórtico externo do século VI.
A igreja suspensa foi provavelmente construída durante o patriarcado de Isaac, embora uma igreja anterior possa ter existido em um outro lugar datando do século 3 ou 4. No entanto, a primeira menção da igreja foi uma declaração da biografia do patriarca José, quando o governador do Egito visitou o estabelecimento. A igreja suspensa é dedicada à Virgem Maria e contém santuários para ela e para os santos João Batista e Jorge. A igreja suspensa é a igreja cristã copta mais famosa do Cairo, bem como possivelmente a primeira construída em estilo basílico. A igreja foi amplamente reconstruída em 975 a 978 e passou por muitas outras restaurações, incluindo um extenso reparo e restauração da igreja e seus arredores, concluídos em 2011. Os relevos esculpidos, que se acredita pertencer à estrutura anterior, assemelham-se muito às encontradas nas primeiras igrejas sírias, que podem ser datadas do 3º ou 4º século. A igreja suspensa está entre as primeiras igrejas do Cairo, competindo apenas com a igreja de São Sérgio e Baco. A igreja foi restaurada no século VI, apagando muitas das evidências de sua origem. Cairo Antigo oferece uma rica experiência cultural e histórica. É um lugar onde você pode mergulhar na história do Egito e admirar a arquitetura islâmica e cristã. Uma viagem ao passado, uma aventura medieval cheia de vida, uma oportunidade para vivenciar a cultura egípcia e interagir com os moradores. Definitivamente vale muito a pena visitar o Velho Cairo, pois ele possui uma atmosfera incrivelmente única que combina de maneira fascinante o antigo e o moderno, criando uma experiência memorável para os visitantes. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar, porque a história está aqui. Beijos!